Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 21º dia nessa busca do Senhor por uma sabedoria incomum, sobrenatural. É isso aí, eu tenho certeza que eu e você estamos recebendo da parte do Senhor. Porque o Senhor fala, aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que procura, encontra. Então é isso, nós estamos buscando, nós estamos procurando, nós estamos batendo na porta certa, a porta celestial. E o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos revestir, o Senhor vai nos dar essa sabedoria que só vem dele. Porque ele é a própria sabedoria. Então é isso. E o que nós fizemos na mensagem anterior, buscamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com ela vem tudo completo, vem sabedoria, vem discernimento, conhecimento, entendimento, vem o fruto do Espírito, o domínio próprio, a paciência, a bondade, o amor, a longanimidade e tantas outras coisas que o Senhor vai nos capacitando a ser, a receber, porque precisamos sermos os filhos de Deus, aquele que vai trazer honra ao Pai, que vai alegrar o coração do Pai. Vemos muito isso em Provérbios: não faça o seu pai chorar, não faça sua mãe entristecer, não traga desgosto a seus pais. Imagina o Pai celestial. Temos que alegrar o coração dele. Não é verdade? Porque ele alegra o nosso coração. Ele nos consola, ele nos traz conforto. Então, por que não fazer isso com ele? Ei, que tal hoje você alegrar o coração do Senhor? Pratique uma ação de bondade, pratique algo da palavra dele que você sabe que ele vai se alegrar com a sua atitude. Se você está precisando perdoar alguém, perdoe, alegre o pai, deixe o pai feliz. Não é assim quando os filhos brigam entre si e aí eles fazem as pazes, voltam a ter a comunhão e os pais começam a se alegrar novamente porque os irmãos estão unidos, a casa vai voltar a ter comunhão, a ter alegria, a ter festa, porque o nosso Deus é um Deus de festa. Se você lê a palavra do Senhor, as leis nas ordenanças de Moisés, ele decretava que as pessoas tinham que celebrar, tinha que ter 7 festas no ano, tinha festa que durava 50 dias, e é assim, o Senhor quer que celebramos. Para celebrar, precisa de harmonia. Então vamos celebrar, vamos alegrar o coração do Senhor. Amém? Vamos meditar hoje em Provérbios capítulo 21. Separei alguns versículos para nossa meditação. E o primeiro é no versículo 3, que diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Acabamos de falar sobre isso. Quer alegrar o coração do Senhor hoje? Faça o que é justo, pratique o que é certo, é mais aceitável ao Senhor. Me traz à mente o que o Senhor falou para Saul através da vida de Samuel. Samuel, por acaso, diga a Saul, por acaso o Senhor tem prazer, tem alegria nos sacrifícios? Não, eu tenho prazer e alegria na obediência, eu prefiro que ele me obedeça. E ele não obedeceu a minha ordenança, eu dei uma ordem e não cumpriu, agiu como um filho rebelde. Então o Senhor, ele tem prazer no que é justo e no que é certo. E o que é certo? Cumprir o que Deus manda, cumprir o que Ele fala, cumprir as suas leis, os seus princípios. Isso é aceitável, não ficar fazendo sacrifício. Senhor, eu vou renunciar a isso. Senhor, eu vou deixar de comer isso. Senhor, eu vou fazer tal coisa. Não, o Senhor quer que você obedeça, não que se sacrifique. Viva em obediência. Vamos pular lá para o versículo 13. E por que, Graciela? Porque depois desse versículo 3, ele vai falar algumas coisas no qual a gente já falou. Provérbios repete muito algumas coisas. Por quê? Porque você precisa estar repetindo no seu coração, na sua mente, para que você não esqueça e pratique.
Porque se ele está repetindo várias vezes, é porque você tem que praticar. Ele está te ensinando, ele está te disciplinando. Não é assim com nossos filhos? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não vá àquele lugar. Olha as companhias, olha os lugares, olha as pessoas, olha as suas atitudes. E sempre repetindo, até que ele aprenda por si só e passe a ensinar os seus próprios filhos. Assim é provérbio nos ensinando. Então ele vai sempre estar alertando das mesmas coisas. E foi o que aconteceu. Então nós vamos para o versículo 13. Vamos lá. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Nós já ouvimos isso em provérbios anteriores, mas olha aqui. Essa aqui está dando uma informação extra para você. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará, não terá resposta. Ou seja, vocês lembram quando a gente lê um versículo que diz: aquele que dá alívio receberá alívio? Pode ser que você não vai receber o mesmo alívio no qual você deu, virá um alívio diferente, um alívio emocional, um alívio financeiro, ou de uma situação. E aqui está dizendo isso: aquele que fecha os ouvidos, que não ajuda o clamor dos pobres, também clamará e não vai ter resposta nenhuma. Ou seja, você plantou, você colheu. Olha a lei da semeadura aí. Plantou indiferença, quando você precisar, você também vai colher indiferença. Então, devemos repensar nas nossas atitudes quando ouvimos um clamor do necessitado. O pobre aqui é o necessitado por alguma situação, né? Às vezes ele está precisando de um bom conselho e ele vem até você e você não quer ouvir, você não quer falar. Ele está precisando de uma ajuda, não só financeira, porque às vezes a gente pensa que é só financeira, não. Uma ajuda emocional. E aí você fecha o seu coração para essa pessoa e no dia que você precisar, você também não vai ter. É a lei da semeadura. Versículo 14 diz o seguinte: o presente que se faz em segredo acalma a ira. E o presente, aqui está dizendo o suborno, mas na outra versão diz: o presente oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Olha o presente de novo. Se você ver na palavra do Senhor, você vai ver sempre pessoas dando presentes, não como forma de suborno, não, mas como forma de apaziguar uma situação. Eu dei uma referência de Jacó em questão de Esaú. Você percebe também quando José está governando e aí Jacó, ele percebe que os filhos falam que eles trouxeram sacos de alimentos, de grãos, mas deixou o irmão mais velho lá com José, e na próxima vez que eles têm que voltar para comprar mais alimentos, o Jacó fala: leve o presente para aquele governador, para tentar abrir o coração dele. Era o próprio filho dele, mas olha só Jacó usando os presentes como uma estratégia de negociação. Então é isso, às vezes só está faltando você enviar um presente para alguém no dia de hoje. Então faça isso, peça ao Senhor para te instruir, te dar um discernimento do que fazer. E é isso, o presente que se faz em segredo, não é público. Olha só, eu estou dando um presente para fulano. Não, é em segredo. Em segredo, acalma a ira. Alguém que está irado, alguém que está enraivecido, vai acalmar. E oferecido às ocultas, apazigua a maior ira. O presente acalma. Vamos para o versículo 15, que diz: quando se faz justiça, o justo se alegra. Quem aqui está precisando da justiça do Senhor e dos homens? Pois é, quando essa justiça vier, você vai se alegrar. Mas os malfeitores se apavoram. Por quê? Porque eles serão descobertos. A justiça será feita, a consequência da sua maldade vai acontecer, eles vão ter que pagar pelo mal que fizeram e a justiça virá do Senhor contra eles. E você vai se alegrar, porque não foi você que fez com as suas próprias mãos. Lembrando que Provérbios anterior nós vimos que não posso pagar o mal, não posso devolver o mal.
não é verdade? Que fazem contra nós, entregue ao Senhor, foi isso que nós aprendemos. Entregue a ofensa ao Senhor, e aqui no dia que a justiça vier, porque ela virá, ela vai raiar como o sol do meio-dia. Quando ela se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores vão ficar apavorados, não vai saber para onde correr. Amém? Creia e declare, escreva que a justiça do Senhor virá sobre minha vida. Escreva, declare. Amém? Vamos para o versículo 17 que diz assim: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Qual é a referência aqui? Por que essa referência de azeite e de vinho? Porque está falando de algo da época que tinha muito valor. Olha só, quem ama os prazeres vive em uma função de conforto, de diversão, de luxo. Só pensa nos prazeres. E empobrecerá tanto financeiramente quanto espiritualmente. É isso mesmo, a consequência vem para todas as áreas da vida de uma pessoa. E nunca será rico, não foi isso que disse aqui? Ele nunca vai ser rico. E por quê? Quem prioriza excessos, falamos sobre isso, excessos, perde o equilíbrio e não prospera verdadeiramente. A sabedoria bíblica nos convida à moderação. Seja moderado, seja disciplinado e foca no que é eterno. Buscar prazer não é pecado, mas viver para o prazer, sim, é pecado. A verdadeira riqueza está em Deus, em uma vida equilibrada. Deus é um Deus de equilíbrio. Então é isso. O que acontece aqui? Porque ele dá o exemplo do azeite? Porque era objeto de luxo daquela época. O azeite e o vinho. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a isso. Olha só quando Eliseu multiplica o azeite daquela mulher da botija, manda que ela pegue com os vizinhos. Aquilo ali é preciosidade. E ela ali começa um negócio. Porque azeite nessa época era luxo, usava-se para culinária, para lamparina, para tantas outras coisas. Então, por isso que está dizendo aqui, vinho e azeite. Quem se entrega a esses prazeres e se apega ao luxo, se apega com excesso. Então, viva com equilíbrio. É isso que está me dizendo. Se eu vou ficar, aqui está dizendo, jamais será rico, então para eu ser rico eu tenho que viver em equilíbrio. Olha a receita aí, eu tenho que viver em equilíbrio, eu tenho que viver abaixo da minha renda, sabe? Não viver de aparência para demonstrar luxo, riqueza, não. Viva com o que você tem. Então vamos lá, versículo 18 diz, o ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. O justo vive de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. O que eu aprendo aqui? É o princípio da justiça divina. Deus reverte situações, Deus reverte, livrando o justo e trazendo juízo para os ímpios. Aqueles que praticam o mal podem acabar sofrendo as consequências, e acaba sofrendo sim as consequências que seriam destinadas para o justo. Ele não armou para o justo, mas quem sofre as consequências será ele, porque Deus fará a justiça como tipo de resgate. O ímpio serve de resgate para o justo, quer dizer o quê? Deus, em sua soberania, livra o justo. Muitas vezes permitido que os ímpios colham o que semearam. Olha só, você vai ficar só sentado observando o ímpio, aquele que plantou a maldade contra a sua vida, colhendo o que ele plantou. Não é verdade? Não vai ser você não, porque a justiça de Deus virá sobre a sua vida. E o infiel para os retos, como diz aqui no versículo, e o infiel para o homem íntegro.
diz que há uma troca de destino. Olha que lindo isso. Há uma troca de destino. Os fiéis são preservados, enquanto os infiéis terão que enfrentar a justiça, vão enfrentar a justiça. Vai ser feito a justiça sobre os infiéis. Deus protege, Deus honra quem anda com retidão, mesmo que pareça o contrário por um tempo. Olha que interessante. Mesmo que pareça que você está sendo injustiçado, que Deus não está vendo, que nada está acontecendo, só por um tempo. Mas a justiça de Deus virá e as situações serão invertidas. O ímpio sentará na cadeira do réu e você será livrado por Deus. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro, para o homem reto. Então é isso aí. Vamos para o 19. 19 diz: melhor é viver no deserto. É mesmo, mas o deserto não tem nada de bom. O deserto tem sol escaldante, o deserto é muito frio, o deserto nada que você planta você colhe. Por que é bom viver no deserto? Eu quero saber. Vamos lá. É melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Olha só o poder que uma mulher briguenta e amargurada é capaz de fazer. Capaz de fazer um homem desejar morar num lugar hostil. Ei, você tem o poder de trazer alegria na sua casa. Se você está descontrolado emocionalmente, peça ao Espírito do Senhor o domínio próprio sobre suas emoções. Ele vai te capacitar, sabe por quê? Porque ele vai ser visto em você. As pessoas vão olhar e falar, mas aquela não era fulana que brigava, ficava enraivecida, que falava pelos cotovelos, que ficava virada. Pois bem, ela está mudada, o Espírito de Deus está dentro dela, o fruto do Espírito, domínio próprio. E aí você vai passar a aconselhar mulheres que hoje estão nessa condição. Então é isso, busca no Espírito Santo. O Espírito Santo tem o fruto que você precisa, o domínio próprio. Ele tem 9 frutos e um deles é o domínio próprio. Interessante que ele é o último. O domínio próprio ele vai ao último, porque não adianta você ter amor, ter paciência, mansidão, alegria, bondade, longanimidade, temperança e chega lá não ter domínio próprio nas suas emoções, porque aprendemos em Provérbios que o poder da língua e da morte, da vida e da morte estão na língua, e se você não se domina, você fala qualquer coisa, você declara palavras contra a sua vida, você declara palavras contra a sua família, você gera contenda, você gera briga. E eu vou ler o 9. Eu li o 19, eu quero ler o 9, que o 9 diz assim: melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Meu Deus do céu, capítulo 21, 2 vezes. A sabedoria está me dizendo que é melhor evitar uma mulher briguenta. Pois bem, não seja essa mulher briguenta. Não seja uma mulher virtuosa, e Deus te ama tanto, e Deus me ama tanto, nós mulheres, que o capítulo 31 vai ser dedicado a nós. Por isso que Provérbios está nos orientando, não seja essa mulher briguenta. E o capítulo 31 ele vai dizer como ser uma mulher virtuosa. Porque não basta dizer não seja assim, não seja assim. A sabedoria ela diz não faça, mas ela te instrui o que fazer também. Tem pessoas que é assim, só fala o que não fazer. Não faça, mas não te ensina a ser uma pessoa melhor, não é verdade? Só critica, sabe? Aquelas palavras, eu não chamo nem de construtiva, é mais destrutiva, mas não te ensina a se construir. Aí Provérbios vem, sabedoria vem, capítulo 31, te ensina a ser uma mulher virtuosa, o que vai acontecer. No último dia será o grande dia. O dia em que nós mulheres seremos umas mulheres diferenciadas. Amém? Então vamos comigo, vamos percorrer esse caminho e chegar até o final e o Senhor nos honrará. Escreva aqui, o Senhor vai me honrar porque eu sou uma mulher virtuosa. Então é isso.
Se você era uma mulher briguenta, começa a pedir ao Espírito Santo mansidão e domínio próprio. Espírito Santo, dá-me mansidão, dá-me domínio próprio, não quero ser briguenta porque eu sofro. Gente, não pensa que uma mulher briguenta não sofre, não. Ela sofre pelas consequências, porque ela acaba colhendo das consequências. Se ela vê a família dividida, ela sofre por a família estar dividida. Se um vai para o lado, se o outro vai para o outro, porque tem pessoas que não suportam briga. Aí um vai para um lado, o outro vai para o outro, e o que acontece? Há divisão naquela família. Então eu digo isso para você, a mulher briguenta ela sofre, então por que sofrer? Peça o Espírito Santo para te dar mansidão, domínio próprio, paciência, amor. Pede todo o fruto do Espírito, seja completa no Senhor. Peça o fruto do Espírito. Amém? Então vamos lá, versículo 21 diz, na casa do sábio, há comida e azeite. Ei, na sua casa há comida e azeite? Armazenados. E o outro que nós lemos é o quê? As pessoas que se entregam a esses prazeres. Aqui diz, na casa do sábio a comida armazenada, ou seja, provisão. A provisão armazenada. Mas o tolo, o que o tolo faz? O tolo devora tudo o que pode. Tudo que se vê vai devorando e não armazena. O Senhor fala o quê? Que a gente deve observar a formiga, que ela colhe no verão e armazena para o inverno. Olha a sabedoria de uma formiguinha. Aí pensa você que é filho de Deus, feita a imagem e semelhança do Senhor. Tem sabedoria aí dentro de você, você só precisa usar. E aqui está dizendo, armazene a sua provisão, armazene para que você venha comer mais também outros dias. E é isso. Vamos para o versículo 21 que diz, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Tem alguém aí seguindo a justiça? Tem alguém aí seguindo a lealdade? Ei, você está encontrando vida nesse caminho. Você está encontrando justiça, você está encontrando honra. Tudo isso virá sobre a sua vida. Vamos continuar andando em justiça? Vamos continuar andando em lealdade, fidelidade e amor, principalmente ao Senhor e aos seus mandamentos? Por quê? Porque a honra nos espera, porque a justiça nos aguarda. Amém? Vamos para o 23 que diz, quem é cuidadoso no que fala evita muito. Olha que interessante que Provérbios está me ensinando. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento, não é pouco não. É muito sofrimento, então cuidado no que você fala, pensa bem, não seja precipitado, seja prudente nas suas palavras, pensa bem, tenha discernimento do que vai falar, tenha conhecimento do que você está falando, não fala qualquer coisa só porque ouviu. Ah, mas eu ouvi de fulano, não repete não seja papagaio de ninguém. Eu já fiz muito isso, já errei. Deixa eu confessar os meus pecados aqui também. Eu já ouvi algumas histórias e passei à frente. Não é certo. Não, aqui tá falando assim, quem é cuidadoso no que fala evita sofrimento. E às vezes o sofrimento é para você mesmo. Aí depois você vai ver e fala, nossa, não é bem assim, né? Não é bem verdade, não é assim essa situação. E aí a sabedoria. Aí eu comecei a buscar sabedoria e hoje eu penso bem no que eu vou falar. Então é isso. Eu sou uma pessoa que na prática posso te dizer isso. Evite sofrimentos e muito, não é pouco não. Seja cuidadoso nas suas falas. Vamos para o 25. 25 dias. O preguiçoso, meu Deus, Provérbios fala tanto de preguiça, Jesus amado, o preguiçoso morre de tanto desejar, e o preguiçoso deseja, o preguiçoso planeja, mas o que acontece? Ele nunca põe a mão no trabalho. Olha só, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Eu vou ler o 26. O dia inteiro ele deseja mais e mais. Olha só, ele deseja, ele planeja. Ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Olha o justo dividindo aí. Olha o justo, porque o justo trabalha, o justo não fica esperando de
dormindo. O justo não fica lá parado esperando, não. Ele vai ao trabalho, ele vai trabalhar. E aí tá falando o quê? Que ele reparte. Você só reparte o que você tem abundância, não é verdade? Então é isso, o justo tem abundância porque ele trabalha e o Senhor abençoa o trabalho de suas mãos. E o preguiçoso só pensa, só deseja, só planeja, mas nada tem. Uma grande alerta. O Provérbios sempre vai falar do preguiçoso, do preguiçoso. Então é isso, não sejamos preguiçosos também na obra do Senhor. Se o Senhor está te chamando, vá sem demora. Não prolongue isso, porque senão você está perdendo a oportunidade do Senhor na sua vida. E aí você quer que Deus realize algo do seu coração, mas você não quer realizar algo do coração de Deus? Bom, foi exatamente o que o Senhor me falou. Quando Ele me chamou para fazer este canal, levar a mensagem, eu disse, Senhor, como que eu vou fazer isso? Por quê? Porque eu não queria fazer, porque geralmente a gente não quer realizar o que é de Deus, a gente quer realizar o que é nosso. Aí o Senhor me disse, entendi, então também não vou te dar o que você quer, já que você não quer fazer o que eu quero. Eu disse, ops, então vamos lá, o que o Senhor quer mesmo? Eu vou abrir um canal e vou levar a mensagem do Senhor, e aqui estou eu. Então faça isso. Faça o que Deus está te mandando fazer. Não questione, não coloque porém, obedeça. Amém? Nem sei por que estou dizendo isso, mas com certeza é para alguém que precisa ouvir. Como eu também precisei ouvir dessas palavras. Versículo 28 que diz, a testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado, olha só, o homem bem informado permanecerá. Foi o que eu falei sobre você ser cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento você falar às vezes o que você não sabe. E no 28 está dizendo que o homem bem informado permanecerá. Ou seja, a testemunha falsa. Tem testemunhas que estão falando com falsidade, mas é de uma história que ela acha que é verdadeira. E aí ela vai ser testemunha daquela pessoa. E ela simplesmente aceitou o que aquela pessoa falou e está sendo uma testemunha. Porém, ela não sabe, ela está sendo a testemunha falsa daquela situação. Vigia nisso, apure essa história. Olha só, lemos em provérbios anteriores que a primeira história parece ser a convincente, a verdadeira, mas quando vai se averiguar, não é bem isso. A primeira história sempre parece ter razão. É isso que Provérbios fala. Mas quando vai se averiguar, não é bem assim. Então, às vezes, a pessoa é uma testemunha falsa e ela nem conhece a verdade. Está sendo mesmo uma testemunha falsa. Seja prudente, se informe. Vamos para o 30, que diz, não há sabedoria alguma. Como assim? Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. E por quê? Porque nosso Deus é soberano, nosso Deus é supremo, Ele é o maior, Ele é que criou todas as coisas. Então nem sabedoria, nem discernimento e nem plano algum pode se opor a Ele. Não pode se opor. O nosso Deus, Ele é maior, a palavra dEle é que vale, é a palavra dEle. É o que Ele fala que tem que prevalecer na sua vida. Então é isso, Ele é soberano, soberano. E o 31, para fechar o dia de hoje, está escrito, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Quem está precisando da vitória do Senhor? Escreva aqui nos comentários, eu preciso da sua vitória, Senhor. Amém? Graças a Deus, que dia maravilhoso, pois o Senhor é que te dará a vitória. Pode preparar o cavalo, quem for, mas é o Senhor que vai dar vitória. Uns preparam o cavalo de um lado, outros preparam o cavalo de outro. O que é preparar o cavalo? É se armar para a guerra, se armar para a batalha. Mas quem é que vai dar vitória? É o Senhor. Ele examina ali, vê quem é justo, quem é leal, quem é fiel, e o Senhor dá vitória. Amém? Então você que está nessa condição hoje, esteja certo que você vai sair daqui vitorioso. Eu creio na sua vitória, eu creio na minha vitória.
Amém? Graças a Deus. E vamos testemunhar com a nossa vida o que o Senhor tem feito. O que o Senhor tem feito. Continue a buscar a sabedoria. Tá faltando pouco. Vamos concluir esses 31 dias extraordinários. Você vai ser revestido da sabedoria eterna do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. E vamos orar ao Senhor. Qual o sentido hoje, Graciela? Eu tô ouvindo muito sobre preguiça aqui. Estou ouvindo muito sobre preguiça e sobre mulher briguenta. Vamos pedir um coração do Senhor, um coração disposto? Vamos pedir um coração manso? Um coração onde os nossos familiares desejam estar conosco? Não querer morar no deserto? Não querer morar numa casa com um teto somente para ficar livre de nós? Não, queremos ser mulheres que apaziguam, mulheres que trazem paz, harmonia e alegria. Uma mulher virtuosa, quem achará? Quem achará essa mulher? Somente Deus. Somente Deus. E quem acha, ela é mais preciosa. Nós vamos compreender isso em Provérbios 31. Quem acha essa mulher, ela é valiosíssima e você é valiosa para o Senhor. Você é valiosa. Então precisamos ter um coração manso. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso, extraordinário. Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ensinado, nos instruído como um Pai que ama. Aprendemos no dia de hoje que não podemos ficar de braços cruzados, não podemos, Senhor, simplesmente ver as coisas e não fazer nada, somente planejar, somente falar e não ter uma atitude. Mas, Senhor, muitas das vezes nos falta ânimo. Senhor, muitas das vezes nos falta vigor, nos falta força, então nos impulsiona para o trabalho, Senhor. Tira de nós esse espírito da preguiça, tira de nós esse espírito de ficarmos acomodados. Em nome de Jesus Cristo, coloque em nós um espírito, Senhor, que esteja em movimento, um espírito trabalhador, um espírito que esteja disposto, em nome de Jesus, a trabalhar para o Senhor, para o seu reino, a trabalhar, Senhor, para nós mesmos, porque o Senhor nos ensina que através do nosso trabalho nós vamos enriquecer, que assim seja, Pai, que venhamos acordar bem disposto, de ânimo revigorado, de espírito alegre, de espírito animado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Anima meu irmão e a minha irmã nesta hora, anima essas pessoas que ouvem essa mensagem, coloca eles de pé, Senhor. Dê ideias a eles, sim, Pai. Dê ideia de negócios, dê, Senhor, uma ideia, uma estratégia do que eles fazer, do que investir, do que se movimentar, meu Pai. Às vezes eles têm até ânimo, mas lhe falta uma iniciativa do que fazer. Revele o coração deles nessa hora. Eles querem ser útil ao Senhor. Gera no coração deles o que o Senhor gerou no meu. Em nome de Jesus, de cumprir o teu propósito, eles também querem cumprir o teu propósito. Então, gere, Senhor, na mente deles nesta hora, em nome de Jesus Cristo, que eles venham ser inspirados por ti, que eles venham ser inspirados pelo teu Espírito Santo, que eles venham desenvolver o trabalho, e não qualquer um, mas o trabalho que o Senhor quer que eles façam. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoe cada um e que eles venham ter alegria, venham ter ânimo para desenvolver e que eles venham prosperar através deste trabalho. Assim eu faço também a minha oração, que assim seja na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, abençoe este irmão, essa irmã. Em nome de Jesus, traz um coração manso a essas mulheres que precisam, Senhor, ser tranquilas, ser apaziguadoras, ser mulheres de harmonia. Em nome de Jesus Cristo, queremos sim ser a mulher virtuosa. A mulher virtuosa que o Senhor ensina em Provérbios 31. Em nome de Jesus Cristo, mais valiosa que rubis, muito mais valiosa que qualquer pedra preciosa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Damos graças ao Senhor. Obrigada pela tua sabedoria, porque a tua sabedoria nos faz sorrir, porque nós vemos que estamos sendo transformados e cheios
e cheios do teu conhecimento, discernimento e entendimento. Como é bom parecermos com o Senhor. Damos graças ao Senhor e que as nossas escolhas nos dias de hoje, que a nossa decisão seja pautada, seja tomada, Senhor, com sabedoria. Nos ensina, nos guia, que o mundo veja uma vida transformada, que o mundo veja que somos diferentes sim, somos luz, somos sal, em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, Pai, porque o nome do Teu Filho vai ser glorificado. O nome do Teu Filho será exaltado na nossa vida e que assim seja, hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus, amém. Se inscreva neste canal, ajude este canal a crescer. Nós aprendemos que você tem que olhar para os necessitados. Esse canal está necessitando de inscritos. Então traga mais pessoas para se inscrever, para que ele possa crescer, multiplicar, frutificar. Porque essa é a ordem divina, crescer e multiplicar. Ei, crescer e multiplicar, nós estamos crescendo, somos mais de 300 inscritos. Agora vamos multiplicar e vamos frutificar, amém? Eu preciso de você, traga mais pessoas. Por quê, Graciela? Porque o Senhor vai te abençoar ricamente, poderosamente, todos os dias da sua vida. Você será recompensado por todo o bem que você tem feito. Quem falou isso? Boaz disse a Ruth. E o que aconteceu? A vida de Ruth foi transformada e a sua também será. Amém? Graças a Deus. Beijo, até a próxima mensagem. Que o Senhor te abençoe e te dê paz, alegria, ânimo, vigor. Tudo que você precisa para começar o trabalho. Amém. Até a próxima mensagem.